Podcast VMS. O podcast do VMS Advogados, com atualizações jurídicas, comentado pelo nosso time de especialistas. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast VMS Advogados. Eu sou Stephanie Aurélio, jornalista e coordenadora de comunicação e marketing no escritório VMS Advogados. E hoje, nosso podcast é sobre subcontratação em obras públicas. Para falar sobre esse tema, eu tenho o prazer em receber o sócio do escritório, especialista em direito público, o Dr. Glauco Simas, e advogada da equipe do direito público, Dr. Isabela Lima. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, maravilha, Stephanie, estar aqui de novo com você. Vamos manter a mesma regra da outra vez, começar um juridiquês, você dá um cartão amarelo na gente, que a ideia é que seja um bate-papo com a linguagem simples, para atingir a todos os nossos ouvintes, que vêm, inclusive, comentando muito desse podcast. Tão bem sucedido. Parabéns mais uma vez, viu? Muito obrigada. Obrigada, Stephanie, pelo convite. É um prazer falar sobre esse tema. Inclusive, é o tema do meu TCC, do curso de especialização no FMG, então estou bem empolgada. Obrigada pelo convite. Não, eu que tenho um prazer em receber vocês. Mais uma vez, os dois, já é a segunda vez que eu recebo-os aqui no podcast. Tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito enriquecedor para todo mundo. Vamos aprender muito sobre subcontratação. Vamos lá, então? Vamos lá. Então, para iniciar, por que a gente escolheu esse tema? O que é subcontratação? Então, Stephanie, o tema foi escolhido porque ele é um tema abrangente. Acaba que todos os empresários, empresárias que lidam com a administração pública, em algum momento enfrentam essa questão, né, de necessidade de subcontratar alguém para executar um serviço que por ele foi contratado na administração pública e, por vezes, não apenas isso, também esses empresários são subcontratados. Então, a subcontratação, quem trabalha no direito público, quem trabalha com contratos públicos, sempre está envolvido em subcontratações. Que é um tema que, conceitualmente, ele é simples, que a subcontratação é tão somente um contrato que você tem com a administração pública, você passar parte dele para um terceiro, para que ele execute aquela parte do serviço. Então, conceitualmente, é simples. Mas, no dia a dia, como tudo, o simples torna complexo na atividade do dia a dia. E aqui que a gente vem trazer esclarecimentos, que eu acho que vai ser valioso para o dia a dia dos empresários. E quais são as condições para que a subcontratação aconteça? Bom, para a subcontratação ocorrer de acordo com a lei, para que ela seja segura, são vários requisitos determinados pela lei. Dentre os principais requisitos, o primeiro deles e o mais importante, ao nosso ver, é a aprovação da administração para que a subcontratação ocorra. Então, se a empresa que está prestando o objeto principal, né, que está prestando o objeto daquele contrato público, ela queira subcontratar outra pessoa para poder executar parte da obra, ela pode subcontratar, desde que a administração ela aprove esse objeto. Então, a subcontratação ela precisa estar prevista no edital desde o início da contratação? Não. Na antiga lei, havia esse entendimento que a subcontratação só poderia ocorrer se houvesse previsto no edital e no contrato. Então, deveria estar no edital a possibilidade de subcontratar. Com a 14133, houve uma mudança de paradigma. Então, agora, a subcontratação ela é uma regra. Ela pode acontecer desde que o edital ou o contrato não prevejam essa hipótese. Então, se o edital e o contrato vedar a subcontratação, aí ela não é mais permitida. Eu vou pegar no pé. A 14133, a nova lei de licitações. É isso mesmo. Nova lei de licitações. E quanto à documentação para a subcontratação? Bom, também houve uma mudança para a nova lei de licitações. Para a pessoa ser contratada, para esse terceiro ser contratado, deve haver apresentação de documentos por ela para a administração, para comprovar que ela tem a possibilidade de prestar esse serviço, que ela consegue prestar esse serviço de forma que não vá prejudicar a administração. Então, aquele objeto que ela vai prestar, ela tem que comprovar que aquele objeto específico ela consegue prestar. Então, ela vai analisar o edital, analisar quais são os documentos necessários para comprovar aquele objeto e vai apresentar à administração. A administração ela vai verificar se está condizente com o serviço prestado e pode aprovar ou não aprovar. Eu acho que, no final do dia, essa questão de documentação vai na proteção a nós, administrados. Quando você participa de um processo licitatório, a administração exige uma série de documentos para os licitantes, né, ainda não contratados, os licitantes. Para quê?
para garantir que aqueles estantes tenham qualificação técnica suficiente para entregar um bom trabalho para a gente. Lembrando que todo contrato público, o destinatário final somos nós que usamos o resultado das obras públicas, né? Então, não faria sentido nenhum você admitir uma subcontratação sem apresentação de documentos que comprovem a qualificação técnica daquele que também vai prestar o serviço público. Então, no final do dia, a análise é essa. Toda vez que alguém pensar, poxa, eu posso subcontratar essa parte ou não, vai lá no edital. Se tiver aprovação, fechou. Se não tiver nada, pode também, conforme a Isabela já nos ensinou, mas tem que ter aprovação da administração pública, né? Então, você vai solicitar isso a ela. Estando preenchido isso, eu posso sim subcontratar, porém, esse meu subcontratado vai ter que ter documentação equivalente à documentação quando a contratação direta na administração. Claro, o que difere é o contratado principal, ele tem que ter a qualificação técnica para o todo do que foi contratado, enquanto o subcontratado vai ter que ter a documentação referente às partes da subcontratação. Mas a lógica é a mesma, só a dimensão que é menor, e é isso que tem que ser avaliado na hora dessa tomada de decisão. É importante citar também que a subcontratação ela tem um limite estabelecido pela administração. Então, a administração ela vai estabelecer, se às vezes no edital, às vezes junto com a subcontratada, se o edital não prevê, qual é esse limite que pode ser subcontratado. Então, a empresa que está entrando, ela pode executar 10% da obra? Ela pode executar 20%, 30%, 40%, 50%? Esse limite é estabelecido de acordo com a conveniência da administração. No fim do dia, é para garantir a melhor qualidade de serviço, né? Da prestação de serviço para nós, pessoas, o cidadão. Sem dúvida. E não confundam, é muito normal haver uma confusão, existe um tal de 25% do contrato que está na lei e que acaba que todas as pessoas que trabalham nisso meio que colocam esse 25%. É engraçado como que nas minhas reuniões lá no VMS a gente tem isso, das pessoas sempre, tudo que é voltado a um contrato público fala isso aí pode 25%, não é? Esse 25% é para aumentar o escopo do trabalho, é para reduzir o escopo do trabalho do contrato principal. Então, não tem relação nenhuma com a subcontratação. A subcontratação é caso a caso, a administração que vai definir isso. E como todo ato administrativo tem que ser justificado, a administração, além de mostrar o quanto pode subcontratar, tem que explicar o porquê que é aquele montante. Por que é só 5%? Ou por que é isso tudo, 50%? Tem que trazer isso junto no instrumento do edital. E há pessoas que são impedidas da subcontratação? Ah, sim. A lei ela traz uma listagem de pessoas físicas ou jurídicas, ou seja, cidadãos, pessoas físicas ou empresas, pessoas jurídicas, que não podem ser subcontratadas. E qual que é a lógica disso? A lógica é não pode haver algum tipo de influência, não pode haver algum tipo de favorecimento. Então, a listagem, se você trazer a análise de regra geral, que não faz sentido nenhum ficar lendo aqui, mas o que a ideia é, se você tem parente dentro daquele órgão que está contratando, se você fez parte dos estudos que está se licitando, ou seja, se você em alguma medida tem alguma influência sobre esta subcontratação, você está impedido de ser subcontratado, porque é óbvio, ou pelo menos, vamos dizer que é óbvio, mas subentende-se que você estará sendo favorecido ali, pelo menos no empate, vamos para aquele que eu conheço mais, né? E isso não pode na administração pública, então a regra é essa. Houve alguma mudança em relação à rescisão unilateral dos contratos? Houve uma mudança, assim, depende do olhar sobre a mudança. Antes, na lei antiga, havia uma previsão expressa de que poderia haver rescisão unilateral pela administração do contrato se a empresa contratada originária fizesse uma subcontratação sem estar autorizado no edital e no contrato. Então, era uma hipótese de rescisão unilateral. Essa hipótese ela foi retirada na nova lei. Então, não é uma hipótese específica de rescisão unilateral. Contudo, a nova lei ela trouxe uma previsão nova de que é motivo para rescisão unilateral a desobediência do edital e do contrato. Então, se está no edital, né, e no contrato que não pode haver subcontratação, e mesmo assim a empresa o faz, ela está indo contrário ao que o edital e o contrato falam. Então,
a administração, de qualquer modo, vai poder rescindir unilateralmente. Mas, apesar de ter havido essa retirada, né, do texto legal, essa mudança do texto legal, no final das contas, se o edital e o contrato fala que não pode subcontratar, a empresa não deve fazer. Pode ser um risco, né, para os tribunais de contas. Os tribunais de contas podem ficar avaliando, podem ficar atentos a esse contrato, quando elas perceberem que houve ali uma contratação sem anuência da administração, quando o edital previu. Então, o mais importante de tudo quando você quer subcontratar, você deve ir até a administração fazer o requerimento. Se no edital não fala nada, é esse nosso entendimento. O cuidado é sempre válido, né? Você vai perder um contrato, sofrer uma multa contratual ou até mesmo uma rescisão contratual por ter subcontratado uma parte do todo. Acho que não é a melhor ideia. Então, realmente sinceramente, eu acho, se você discordar, Isabela, fica à vontade, mas eu acho que mesmo estando aprovado no edital a subcontratação, eu entendo que deva também comunicar à administração, pedir a bênção da administração. Com certeza. Para que aquele contrato, aquela subcontratação, às vezes até tem uma interveniência, anuência do ente contratante, que ali você fica tranquilo, não tem dúvida, fico seguro a respeito daquilo que eu fiz. Com certeza. Falando em mudança, eu já havia dito no começo do podcast, mas eu quero ressaltar, a mudança do entendimento da subcontratação. Antes, a subcontratação era uma exceção. Então, ela só podia acontecer se houvesse previsão no edital. Agora, a subcontratação ela é uma regra. Ela pode acontecer, desde que não esteja vedado no edital. Então, houve essa mudança que trouxe, ao meu ver, a administração, o legislador, ele está trazendo a subcontratação mais ainda para os contratos públicos de obras, principalmente porque é um contrato que envolve vários objetos que têm que ser prestados, e quando há uma empresa especializada, acaba sendo benéfico para a administração, benéfico para a empresa contratada. Então, essa mudança de paradigma, ao meu ver, é uma legitimação mesmo do legislador para que a subcontratação ocorra, que ela é boa para ambas as partes. E aí, considerando essa mudança, né, de paradigma, quais as vantagens, né, da subcontratação? E aí eu pergunto na ótica tanto da administração pública ou da empresa contratada e do subcontratado. Bom, na esteira do que a Isabela estava falando, é isso aí. Eu acho que as vantagens são algumas, dentre elas você ter a possibilidade de ter pessoas mais especializadas em alguma atividade específica para executar aquele trabalho. Quando uma empresa fecha um escopo, um contrato administrativo, normalmente os contratos administrativos que nós estamos falando aqui, que a gente está tratando de uma forma maior, são contratos maiores, então é difícil, às vezes, uma empresa, apesar de ela ter técnica em tudo, ela não tem algumas situações em que há empresas muito mais especializadas que isso. Então, você poder subcontratar parte da obra, eu acho que traz especialização para dentro. Você abre o mercado, então você pega... Há inúmeras empresas, inclusive clientes nossos, que a atividade empresarial deles é serem subcontratados. Alguns deles nunca firmaram o contrato com a administração pública, eles são sempre o subcontratado. Ou seja, você deixa um mercado mais aberto, um mercado mais especializado. Então, eu acho que é vantagem. Agora, desvantagens, eu acho que, para a administração, a principal delas é necessidade de aumentar, de repente, o escopo de fiscalização, porque não é apenas uma empresa que está prestando serviço para ela, é mais de uma. Então, isso é um documento a mais que ela tem que analisar. Já passou a fase de licitação, agora eu vou ter que examinar documento de novo, de um subcontratado. Então, acho que a questão da extensão do trabalho da administração. Então, acho que isso é uma desvantagem. Para contratado e subcontratado, eu não vejo desvantagens, vejo apenas alguns riscos. Para o contratado principal contratar um subcontratado que não entrega. O contratado principal ele continua responsável pela execução do trabalho, então ele vai ter que refazer. E para o subcontratado, que faz o trabalho bem feito, é o risco que ele tem de não ser pago. E aí nós temos que ter aquela questão de que o subcontratado não tem relação direta com a administração pública. Então, de repente, isso chega lá no escritório. Poxa, eu sei que o contratado recebeu o dinheiro da administração pública e não está me repassando. Aí é uma discussão sua entre subcontratante e subcontratado. Outras vezes, ao contrário. O contratante
fala, olha, eu realmente subcontratei, só que a administração não está me pagando, então não tem que pagar. Tem, se ele prestou o serviço, tem. Então, acho que os riscos estão aí nessa mão e contramão de dinheiro, de eu tenho que pagar e tal. Cada um tem sua responsabilidade. Você tem a administração que tem que pagar o contratado e tem o contratado que tem que pagar o subcontratado. E nisso aí você tem que avaliar os riscos tomados. Aqui é um contrato público, já aqui é um contrato privado, né? Falando que às vezes a pessoa está só escutando, não está vendo minha mãozinha aqui, mas entre a administração pública e contratada é contrato público, entre o contratado e o subcontratado é um contrato privado. Então, eles têm que tomar cuidado com isso para não assumir riscos acreditando que uma coisa está vinculada com a outra enquanto não está. É isso aí na minha leitura. É porque o subcontratado ele não participou da licitação, né? Não participou de nada, ele entra ali no meio da obra, não sabe de nada da licitação, não está vinculado ao edital. Quem está vinculado ao edital é o contratado. Então, é um terceiro que entra no meio do jogo e que ele tem que saber muito bem estabelecer o jogo dele sem considerar o jogo do contratante. É isso aí. E falando também sobre riscos, você havia mencionado antes da gravação, né? A gente tinha falado, até agora a gente falando sobre essa questão do pagamento. Existe a dúvida se a administração pública pode pagar direto ao subcontratado. Esse é um tema que ele chegou no escritório por meio de um cliente, então veio esse questionamento para a gente. A administração pode me pagar diretamente, eu como subcontratada? E aí foi quando nós ficamos muito interessados sobre esse tema e vimos a possibilidade de estudar. Então, aproveitando que eu estava fazendo esse curso de especialização, eu estudei o tema para chegar no entendimento se pode ou não pagar diretamente a subcontratada. Conta pra gente. Pois a gente tem que começar lá do início, né? Como o Glaucus disse, a subcontratação ela envolve uma relação entre privado e privado, não envolve a relação da subcontratada com a administração. E quando estamos falando de pagamento direto, estamos falando de uma relação entre administração e subcontratada, né? Assim, se imaginar a subcontratação originária, a subcontratada não tem nenhuma relação com a administração. Então, é esse o ideal que a jurisprudência, que a doutrina entende. Então, o que seria esse pagamento? Esse pagamento seria uma transferência de responsabilidade? Foi isso que eu analisei. E quando eu comecei os estudos, eu vi que o TCU, ele entende que não pode haver o pagamento direto. E a justificativa deles são por dois pontos específicos. É porque não tem uma legislação específica que admita e porque seria uma transferência de responsabilidade. Então, uma responsabilidade que era da contratada seria transferida à administração. E aí, o primeiro ponto que eu analisei foi essa ausência de legislação. E eu encontrei que há duas legislações no âmbito dos contratos públicos que falam sobre isso. A primeira é a Lei Complementar 123 de 2006, que é a Lei da Microempresa e Empresas de Pequeno Porte. Ela admite o pagamento direto quando envolve ME e EPP. Então, a administração pública, em contratos de obras que a subcontratada é ME e EPP, ela pode pagar diretamente. No outro caso, é contratação de serviço de publicidade. Quando a administração está contratando serviço de publicidade, tem uma lei específica. E ela também pode pagar diretamente a essa empresa. Então, assim, o que eu percebi, o legislador já está atento a essa hipótese. Então, não é como se fosse ignorado pelo legislador. Existe essa hipótese em tipos de contratos específicos, né? Então, eu vou olhar para dentro da nova lei de licitações. Se eu olhar para dentro da nova lei, eu consigo achar algum artigo que vai subsidiar essa hipótese? E aí foi quando eu, analisando o artigo 122, que é o artigo que permite a subcontratação, eu fiz uma análise estrita da legislação. E a legislação fala que pode haver a subcontratação do serviço, da execução de parte do serviço, desde que as responsabilidades legais e contratuais permaneçam com a contratada originária. E aí eu fui mais a fundo. O que seria a responsabilidade e o que seria o pagamento? Né? Nessa relação bem conceitual mesmo. Eu vi que o pagamento é uma obrigação da administração. Então, o pagamento ele existe independente de que a administração tem que pagar. A administração, se o serviço foi executado, ela tem que fazer o pagamento. É uma obrigação que ela tem. Então, ela tem que fazer o pagamento para contratada originária. A partir do momento que ela não paga, surge uma responsabilidade. A responsabilidade
de realizar o pagamento, porque antes era uma obrigação e depois virou uma responsabilidade. E aí, nesse caso, se a gente está transferindo apenas para quem ela está pagando, a gente não estaria transferindo responsabilidade, a gente estaria transferindo uma obrigação. E como diz um dos doutrinadores que eu estudei para fazer esse estudo, o pagamento ele é meramente contábil. É uma relação meramente ali da relação da administração. Ela não é exatamente não é uma transferência de responsabilidade. Tudo no contrato vai continuar igual. A contratada ela vai continuar responsável pelos danos que ela causar, ela vai continuar responsável por executar o serviço. A relação com a administração e a contratada não vai mudar. Vai haver uma mudança da pessoa que irá realizar, que irá receber esse pagamento, mas não vai haver a mudança de responsabilidade, que é o que a lei veda. Então, se a gente utilizar esse artigo 122, nós podemos, se a gente analisar o artigo 122, nós podemos utilizar ele para subsidiar esse pagamento direto, desde que haja no contrato de subcontratação uma previsão expressa de que não está transferindo responsabilidades, desde que a administração aprove, né? Desde que seja benéfico também para a administração fazer esse pagamento direto, porque às vezes assim são vários caminhos que têm que ser preenchidos para chegar no mesmo lugar. Poderia ser muito bem facilitado. Então, essa forma de pagamento direto será um facilitador que vai beneficiar a empresa que está sendo subcontratada, mas também pode beneficiar a administração, porque muitas vezes a administração está ali dentro de um contrato em que a contratada originária está prestando um serviço específico, mas ela não é maravilhosamente boa em parte daquele serviço. Então, quando subcontrata, aquela empresa ela é mais específica, como o Glaucus disse, ela vai prestar melhor o serviço. E, além de prestar melhor o serviço, a empresa vai se sentir segura, porque ela vai estar recebendo diretamente da pessoa que tem que pagar. Então, no final das contas, esse foi o meu entendimento, que pode haver o pagamento direto, que não é uma transferência de responsabilidade, é apenas uma forma de facilitar ali as transições entre a administração, entre o subcontratado, e, de todo modo, não é totalmente estranho ao contrato, porque o subcontratado ele só vem para a relação jurídica se a administração aprova. Então, ele só entra na relação se a administração quer. Então, desde que não haja... Aprove, né? Desde que não haja essa mudança essa transferência de responsabilidades, eu entendo que é perfeitamente possível. Eu acho que um ponto que nós temos que levar aqui com muito cuidado a Isabela aprofundou e vem a possibilidade, isso é ótimo, mas todos têm que ter ciência de que isso é uma possibilidade. Então, não dá para entrar em um contrato, ser subcontratado com o peito aberto, falando, ok, eu posso receber direto da administração pública. Que é garantia, né? Que é garantia, não é mesmo, bem assim. Não é bem assim. Então, há uma série de situações, como a Isabela acabou de nos explicar, para que isso aconteça. Então, pode, mas fica a ressalva. O subcontratado, ao firmar aquele contrato, ele tem que olhar para o contratante dele. Não olha para a administração pública, não. Porque, às vezes, no contrato da administração pública com o contratado, pode ter uma série de coisas que não envolvem o subcontratado e que aquilo venha lhe prejudicar. Então, eu estou sendo contratado aqui por uma empresa que ela presta serviço para o Estado de Minas Gerais, para a União, não interessa para onde é. Você tem que olhar para o seu negócio. O seu negócio é um contrato de subcontratação que você tem que garantir o recebimento ali. Não conte com o dinheiro da administração, porque isso pode te frustrar. Em algumas situações, que a administração, como eu já disse, paga ao contratado, mas o contratado, por alguma razão de caixa, de má administração, que seja, que o dinheiro some ali e não chega no subcontratante. Seja uma situação em que, por mais que o subcontratado preste serviço ao contratante, o contratante tem alguma inadimplência, tem algum ponto contra a administração pública bloqueia o pagamento. E aí o contratante fala, não vou te pagar porque eu não recebi, o que também não pode ocorrer. Então, sim, muito bem feito o estudo pela Isabela, e que bom que pode ser pago diretamente, mas, atenção,
tome cuidado num contrato muito bem feito, esse contrato de subcontratação, para que o subcontratado e o próprio contratante também garantam ali a reciprocidade de serviço bem prestado, pago. E é importante falar também, por ser um entendimento contrário ao do TCU, tem que ser um contrato muito bem feito entre o contratado, a contratada principal, a subcontratada, com a administração sendo interveniente e anuente daquele contrato, para que, se os tribunais, né, analisarem esse contrato e entenderem que essa hipótese não é permitida, a subcontratada e a administração elas tenham ali uma segurança jurídica. A gente recomenda também um bom assessoramento jurídico, né? Sempre. Importante. Então, para a gente condensar tudo que foi passado aqui, antecipação. Vamos lá. Condensar todas essas informações, essas recomendações. Vamos fazer um jogo rápido de afirmações que vocês dizem se é verdade, se é um mito. E a gente esclarecer alguns pontos que até já foram passados aqui para a gente condensar, todo mundo ficar na mesma página. Legal. Pode ser? Pode Claro. ser. Vamos lá. Então, subcontratação e cessão de contrato são a mesma coisa. Mito. A subcontratação ela é a execução de parte do objeto, não há transferência de responsabilidade, a responsabilidade continua com a contratada principal. E cessão de contrato é a transferência do objeto. Então, a transferência de responsabilidade é a mudança da contratada. Então, vai substituir a contratada no contrato, vai ser outra empresa que vai prestar o serviço. Perfeito. Então, permitir que a subcontratação aconteça, ela melhora a qualidade dos serviços do setor público? Na minha leitura, muito verdade. Como já tratou, você traz maior especialidade para dentro do serviço público, você traz mais empresas, amplia o mercado, mais agentes. Então, eu acho que é muito vantajoso. Porém, voltando, tem só os riscos que têm que ser avaliados de ter empresas sempre capacitadas para prestar o melhor serviço possível. A especialização faz toda a diferença. Toda. A administração pública pode punir o subcontratado pelo serviço prestado? Mito. A administração pública ela tem que punir a empresa contratada pelos serviços mal prestados. É porque não transfere a responsabilidade. Boa! Aprendemos. Conversando e aprendendo. É isso aí. A gente está aqui para isso. O objetivo. Estamos encaminhando, então, para a finalização desse bate-papo. Agradecendo já de pronto pela participação de vocês, a disponibilidade de estarem aqui hoje. Eu queria dar oportunidade para que vocês deixassem uma recomendação ou para o subcontratado ou até para a empresa que é contratada pela administração pública, mas tem o interesse de subcontratar um serviço em específico. Uma recomendação, uma dica, algo que vocês acham importante pontuar aqui para a gente deixar para os ouvintes. Claro. Bom, na minha leitura, é o cuidado que se tem que ter ao fazer isso, porque é muito bom que tenha cada vez mais subcontratação, por tudo que a gente já conversou aqui, mas contratado, tome cuidado que o subcontratante é responsabilidade sua. Então, ao você contratar alguém para prestar um serviço que a administração contratou de você, a responsabilidade é sua. Você não está transferindo responsabilidade. Então, não adianta passar para alguém e depois falar, poxa, mas foi uma outra empresa que me prejudicou. Foi isso mesmo, responsabilidade sua. Subcontratado, tome cuidado com o seu contratante, porque, repetindo, o fato dele trabalhar por um ótimo órgão público que paga em dia, cheio de questões que você às vezes não deve analisar antes de entrar no contrato, não garante que você vai receber pelo seu serviço prestado, porque o seu contratante é quem vai lhe pagar, e não vai ser a administração pública. Tome esses cuidados, analise o contrato com calma e, feito isso, vão para o jogo, porque vale a pena. A gente tem muito cliente que trabalha nesse ramo, é um ramo que tende a crescer, graças a Deus o Brasil está com obras públicas ocorrendo, várias estações ocorrendo, então a gente incentiva que empresários estejam nesse mercado e só com cuidado com a boa assessoria jurídica, como você trouxe. Assina embaixo. É isso, né? Então, quero agradecer por vocês terem tirado um tempo da agenda de vocês, estarem aqui para bater um papo, esclarecer tudo sobre este tema. Mais uma vez, um prazer recebê-los. Prazer. Eu agradeço.
Espero que vocês também tenham gostado desse bate-papo. Aproveito para convidá-los para seguir o nosso podcast. Nós estamos no Spotify, no YouTube, no site vmsadvogados.com.br e em todas as redes sociais. A gente fica por aqui. Quaisquer dúvidas sobre este e outros temas, entre em contato com a nossa equipe que está apta a respondê-los. Até breve!